Você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza, muito obrigado pela companhia, pela parceria com um assunto tão urgente e também que tem marcado as nossas vidas, nos ajudando certamente a mantermos uma intimidade com Deus, uma conexão e uma confiança inabalável, uma dependência que vale a pena ser alimentada através da oração diária e persistente das nossas vidas. Hoje gostaria de falar sobre uma parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 18, porque ela vai falar sobre perseverança e que vale a pena insistir em continuar orando todos os nossos dias. Lucas 18, de 1 até o versículo 8 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A parábola é concluída com essa pergunta. Nós temos aqui algumas lições preciosas, exatamente nesse texto de Lucas 18, de 1 a 8. Jesus pronuncia uma parábola de um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Mesmo sabendo disso, todos os dias uma viúva batia na porta do juiz dizendo: Julgue a minha causa, julgue a minha causa. O juiz, mesmo sendo mau, atendeu ao seu pedido a fim de não ser mais importunado por aquela viúva. Jesus não está comparando Deus com um juiz injusto, mas está nos ensinando que se até um juiz injusto, por razões egoístas, foi capaz de fazer justiça, o que Deus, que é justo e bom, não será capaz de fazer por aqueles que confiam nele? Até aí tudo bem, mas resta-nos ainda uma pergunta. Se Deus é bom, nos ama, é o guardião da nossa justiça, se podemos ficar tranquilos porque Ele não irá se esquecer de nós, então por que perseverar em oração? Acredito que a resposta para essa pergunta está nas motivações que nos levam a orar. Se orarmos apenas com o intuito de satisfazer os nossos desejos e nossas vontades, para obter bênçãos, favores de Deus, ou ainda quando algo sai do nosso controle, então realmente não sentiremos a necessidade de ser perseverantes em oração. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia toda nos exorta a orar sem cessar, orar em todo o tempo e perseverar em oração. É o que nos diz 1 Tessalonicenses 5:17. Porque a oração não é um botão que nós apertamos para receber uma bênção de Deus. Deus não é um velhinho que tem um depósito grande, cheio de bênçãos, só esperando que alguém faça um pedido. Não é isso que acontece. Deus não é assim. Então,
a pergunta volta e perguntamos: por que oramos? Oramos perseverantemente a fim de nos lembrar de quem fomos, de quem somos e em quem estamos comprometidos a ser. Perseveramos em oração a fim de aprender todos os dias a nos submeter à vontade do Pai. Oramos perseverantemente para trazer à nossa memória tudo aquilo que traz esperança. Oramos todos os dias para nos lembrar de que nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oramos sem cessar porque sabemos que Deus não se esqueceu de nós e que vai fazer a nossa justiça brilhar como o sol do meio-dia. É por isso que precisamos perseverar em oração todos os dias, porque todas as vezes que somos dominados pela ansiedade, tomados pela ganância, pelo sentimento de vingança, pelo medo, todas as vezes que somos dominados por pensamentos ruins e por desejos maus que tentam nos empurrar para o abismo, todas essas coisas nos dizem que estamos longe do nosso Deus, ou também do nosso relacionamento íntimo, que precisamos alimentar e manter conectado todo dia. E, como nos diz 1 Tessalonicenses 5,17, perseveramos sem cessar em oração, conectados com Deus, dependentes de Deus e esperando dele, sim, a direção segura para uma caminhada sempre vitoriosa. Nesses dias em que estamos vivendo com grande exposição da vida privada, as palavras de Jesus chegam até nós, nos convidando a mantermos o caminho de um relacionamento íntimo com Deus, uma dependência com Deus, sempre muito bem aquecida pela regularidade, pela perseverança, pela insistência, como foi a atitude dessa viúva. Mesmo sabendo que o juiz era mau, iníquo, ela não deixou de interceder, de pedir, de continuar batendo na porta dele, e como que no cansaço ela teve a sua causa julgada e ela pôde voltar para casa finalmente aliviada por ter encontrado uma resposta como realmente ela precisava receber. É na dimensão do coração que Deus quer se encontrar com os seus filhos. E hoje, então, eu termino essa reflexão como iniciei de um dia anterior, dizendo que Deus não quer algo de nós. Ele simplesmente nos quer. Uma frase de C.S. Lewis, e a certeza de que a oração nos ajudará certamente e que nós não podemos abrir mão jamais dessa ferramenta que não só está à nossa disposição, como também nos alimentará a vida, a fé, a perseverança e a convicção que, além de termos um relacionamento profundo e íntimo com Deus, nós também alcançaremos as respostas e as decisões acertadas que precisamos para a nossa vida através da oração. Que Deus então nos abençoe, que venha sobre nós essa convicção, essa certeza e esse desejo permanente de que a oração de ontem foi a de ontem, mas que a oração de hoje nos manterá conectados com Deus e que, se Deus nos der mais um dia, nós perseveraremos em oração e o nosso relacionamento com Ele será, sim, um caminho de segurança, de alegria e de intimidade profunda com o nosso Deus. Que assim seja. Amém. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu então concluo com alegria essa reflexão. Amém.